Essa daqui é a entrada do castelo de Chapultepec. Uma taquilha aqui para comprar os bilhetes. A entrada de 95 pesos. Vou comprar o boleto online aqui. Vou colocar um aqui. Opa, isso aqui é nacional, né? Eu sou estrangeiro. 95 dos dois aqui. Pagar. Vamos ver. Ó, pagando com Wise. Ok. Tudo bem. São os meus boletos. Compramos aqui os boletos para visitar o Castilho de Chapultepec. Foi bem fácil. E eu consegui pagar com o Wise. Funcionou. Vamos lá então. Tem até um elevador ali, mas tá. Esse elevador leva uma espécie de mina, né? Um elevador bem antigo. Vamos lá, né? Visitar El Castillo de Chapultepec. Essa área aqui eu tô filmando com o celular, porque eles consideram câmeras do tipo GoPro e afins como câmera profissional. Eles cobram uma taxa de 50 pesos só para poder usar. Lembrando que a qualidade desse celular aqui é muito mais alta do que de qualquer outra câmera. Bom, vou filmando enquanto a gente não chega no castelo. Pelo menos essa parte externa. Legal que a gente está visitando aí sem atropelo. Aproveitando aí que o céu ainda não abriu. Fazer as belas imagens. Tem muito esquilo por aqui, viu? Olha lá, subindo lá nas árvores. Ah, tem um passarinho preto. Sim, aqui ó. Passarinho preto. Esquilinho do tipo queiquinho. Olha lá, ó. É queiquinho porque ele fica ali, lambendo as patinhas dele, ó. Os bichinhos estão tão acostumados com a nossa presença, eles nem ligam, né? Continua fazendo o que ele tem que fazer, né? Que é comer e chupar patinha. Então, tem uma cachorrinha que é igualzinho. Come e chupa patinha. Que área agradável, viu? Tô meio não, né? Totalmente gripado. Hoje deu uma melhorada, mas ontem tava muito pior. Aí qualquer esforço um pouquinho acima já fico com falta de ar. Então, desculpe a respiração ofegante aí, mas é a vida. A gente vai registrando e passeando assim mesmo.
a inspiração asteca aí nesses portões. Bom, a caminhada aí dos astecas, né? Foram guiados pelo deus Huitzilopochtli. Então, o Huitzilopochtli falou que eles iam fundar uma cidade onde veriam um sinal. E qual seria esse sinal? O sinal seria uma águia pousada em cima de um cacto devorando uma serpente. E eles então saíram em peregrinação, vindo lá do norte do México, e encontraram exatamente esta cena. Então, na cosmovisão mexicana, a águia representa o sol e descansa em cima do mundo, que é rosa como nopal. E é onde se encontra fincado nas montanhas, né, originais, e a parte da água também, ela tem um grande simbolismo, que é a vida. Olha que beleza, hein? Bebedouros que funcionam. E assim é onde eu vou encher minha garrafa d'água. Olha outro famosão aí, ó. É o Zé do Facão. Não, é o Zé, mas é o José Maria Morelos e Pavon. Olha o símbolo aí de Chapultepec. Essa aqui é uma reprodução, né? Mas foi exatamente uma escultura como essa que encontraram e deram o nome ao lugar, Chapultepec. Pode perceber ali que tem um grilo, né? Então Chapultepec significa o lugar aí onde você tem o barulho dos grilos. Acelerar o passo aí que tá chegando mais gente, inclusive gralhas. Tem uma outra galeria de história ali embaixo. A gente vê depois. Olha o sol. Aí sim, né? Agora à tarde vai fazer um tempo bonito. Então, uma longa caminhada garantida. Prepare-se. Bonito portão. A construção do castelo começou em 1785, durante o domínio espanhol. Inicialmente, o projeto era para ser uma casa de descanso, mas com o tempo foi adaptado para diversas funções, incluindo colégio militar, observatório astronômico e, mais tarde, residência imperial. O Castilho de Chapultepec é o único castelo na América Latina que serviu como residência oficial de um monarca. Quando o imperador Maximiliano I e sua esposa Carlota o transformaram em sua residência. O castelo foi palco de eventos marcantes da história do México, como a Batalha de Chapultepec, em 1847. Hoje abriga o Museu Nacional de História, que conta com um acervo impressionante. A exposição começa com as culturas pré-hispânicas, com os mexicas em destaque. Esse é um raríssimo Códice Maia, que mostra quão complexa era a escrita na época. Feitos em papel e gesso, levavam pigmentos minerais e orgânicos.
Este, em especial, tem mais de 500 anos. São peças e objetos incríveis. Todos restaurados e identificados através de placas. Com a chegada dos espanhóis em 1519, conflitos sangrentos marcaram o destino dos mexicas. E esse quadro retrata bem a tensão dessa época, mostrando o destino dos inimigos capturados. Seus crânios eram expostos como troféus em praça pública, no Tizompantle. Cavalos, armas de fogo, armaduras deram grande vantagem aos espanhóis. Mas se não fossem as alianças com os inimigos dos mexicas, a conquista não teria sido possível em tão pouco tempo. Tenochtitlan caiu em 13 de agosto de 1521, pouco menos de 2 anos após os primeiros combates. Surge então uma nova era no México. O acervo do museu nos dá todo o contexto histórico das consequências e mudanças após a conquista espanhola. Tudo contado através de pinturas, objetos e documentos históricos. A Igreja Católica teve grande importância no processo de formação da Nova Espanha. Principalmente após o episódio de Nossa Senhora de Guadalupe, quando houve uma maciça conversão dos povos originários.
A chegada das ordens católicas contribuiu para a alfabetização e o desenvolvimento artístico e cultural da colônia. As ciências, principalmente ligadas à navegação e cartografia, se destacaram desde o início. Fazendo surgir os primeiros livros produzidos no México. E os costumes foram sendo modificados com a chegada dos produtos importados. Eram objetos vindos de todas as partes do mundo. Tentando recriar na colônia os luxos vividos na corte espanhola. Marfim, seda, caixas de laca e porcelanas do Oriente. Pedras preciosas, objetos em ouro, prata e pérolas. O que havia de mais fino e nobre chegavam aos portos da Nova Espanha. Para todo esse luxo, a extração de prata, cada vez mais intensa, bancava os custos. A prata da Nova Espanha circulava por todo o mundo e era muito apreciada na Ásia, tanto como matéria-prima para a manufatura e também em forma de moedas cunhadas no México. Toda essa prata também financiava as guerras da Espanha pelo mundo. Mas cada vez menos era investido na colônia, cuja população, que crescia num ritmo muito intenso, exigindo cada vez mais infraestrutura e alimentos, acabava relegada. Durante os 300 anos da história, a Nova Espanha era controlada diretamente por um vice-rei. Nem todos nascidos na Espanha, mas leais à coroa espanhola. 10 deles foram bispos ou arcebispos, que exerceram o poder de forma interina, quando os anteriores morriam ou eram afastados no exercício. Nos anos que seguiram o domínio espanhol, os vice-reis agiram como generais. Responsáveis por reprimir a luta de emancipação com o máximo rigor. Como eram os habitantes da Nova Espanha? Uma série de pinturas ajuda a ter uma ideia sobre a miscigenação dos povos.
Grande parte da população vivia no campo, trabalhando em haciendas. Nos centros urbanos, o comércio e pequenas manufaturas predominavam, e as elites controlavam o país. A divisão social privilegiava os descendentes europeus e relegava os mestiços e indígenas a precárias condições. Em meados do século XVIII, a coroa expulsou os jesuítas e confiscou seus bens. Passou a cobrar impostos anuais dos artesãos, agricultores, indígenas e mineiros, que viviam em extrema pobreza. Enfraqueceu o clero e tirou o poder dos povoados. Com isso, o descontentamento e a revolta cresceram entre a população e também parte da elite. Em 1808, com a invasão de Napoleão à Espanha e as abdicações de Carlos IV e Fernando VII ao trono espanhol, criou-se a oportunidade para tornar o México independente. Aos 57 anos, em 1810, Hidalgo se converteu em líder de uma rebelião popular. Aos 16 de setembro de 1810, às 11 horas da manhã, o México ouviu o primeiro grito de independência em Dolores. Era o início da Marcha de Los Guadalupes. Os 80 homens saíram de Dolores e foram ganhando adeptos por onde passavam. Armados com fuzis, espadas, lanças, foices, paus e pedras. E com o estandarte da Virgem de Guadalupe à frente. Menos de 4 meses depois, Hidalgo foi capturado e fuzilado. Mas a luta continuou viva. José Maria Morelos e Pavón assumiu a liderança revoltosa. Conseguiu importantes conquistas, mas também foi fuzilado. Entre 1815 e 1821, a Guerra de Independência se tornou uma guerra de guerrilha. Líderes surgiam, eram derrotados e fuzilados. Até que, num golpe inesperado, o general, enviado para sufocar a rebelião, propôs uma união aos líderes rebeldes. Vicente Guerreiro e Guadalupe Victoria. Assim, marcharam contra a capital, e forças rebeldes de todo o México se juntaram à causa. Em 24 de agosto de 1821, derrubaram o vice-rei. Para garantir a implementação do Plano de Independência, foi criado o Exército das Três Garantias, sob o comando de Iturbide. Iturbide incluiu um artigo onde possibilitava ao Congresso escolher um rei crioulo. E, por consequência, ele mesmo foi proclamado imperador do México. E assim teve início o primeiro Império Mexicano.
E essa foi a primeira bandeira da nação mexicana. Com uma águia sob o cacto ao centro, uma coroa sobre a cabeça, mas sem a serpente. Seria um mau presságio? A instabilidade política, econômica e social, juntamente com o autoritarismo e despreparo do imperador, o fizeram abdicar em 19 de março de 1823. Iturbide foi exilado na Europa com sua família, mas regressou ao México em 1824 e morreu fuzilado em 19 de julho do mesmo ano. Era o fim do Império Mexicano, pelo menos por enquanto. Guadalupe Victoria foi eleito o primeiro presidente do México. Mas, com a grave crise financeira do país, contraiu altos empréstimos, principalmente com a França. A sucessão eleitoral foi tumultuada. Vicente Guerreiro, um dos heróis da independência, perdeu a eleição, mas deu um golpe e assumiu. Acabou deposto pelo vice-presidente e foi fuzilado em 1831, em Oaxaca. Começo complicado para a República do México. De janeiro de 1824 a outubro de 1835, o país teve 16 presidentes. Até que o pior aconteceu. Em 1835, o Texas, ocupado por colonos americanos, declarou a sua independência. E com as hostilidades crescentes entre mexicanos e americanos, ambos os países entraram em guerra. À frente do exército americano, o general Winfield Scott, um dos mais exitosos militares dos Estados Unidos. Derrotou as tropas do presidente Santana. E invadiu a capital mexicana. Outras tentativas de separação também ocorreram, como a de Yucatán, que acabou não dando certo. Em 1857, veio uma nova Constituição que desagradou aos conservadores e mergulhou o país numa guerra civil, entre dezembro de 1857 a janeiro de 1861. No final, os liberais venceram e Benito Juárez foi eleito presidente. Durante a sua presidência, Juárez suspendeu o pagamento das dívidas estrangeiras e sofreu uma reação armada da Espanha, Inglaterra e França. Os franceses invadiram o México, travando duras batalhas contra os mexicanos e sofrendo uma dura derrota em Puebla, pelas forças do general Ignacio Zaragoza. Recebendo reforços, avançaram em direção à capital. E apesar da resistência do exército local, comandado agora por Porfírio Dias, os franceses tomaram a cidade do México em 10 de junho de 1863. Benito Juárez transferiu o governo para o norte, liderando a resistência. Para consolidar o controle francês, Napoleão III colocou o arquiduque da Áustria, Fernando Maximiliano, como imperador do México. Iniciava assim o Segundo Império Mexicano. Foi um reinado repleto de oposições e dificuldades financeiras.
Com a diminuição da ajuda militar francesa e a ajuda dos americanos às forças republicanas mexicanas, os imperiais foram derrotados. Maximiliano foi capturado e fuzilado em 19 de julho de 1867. Juntamente com seus dois fiéis generais, Miramón e Mejía, terminando assim o Segundo Império Mexicano. A República é restaurada e Juárez assumiu a presidência por vários mandatos consecutivos, falecendo na presidência em 1872, depois de instabilidades e revoltas armadas. Porfírio Dias chegou ao poder e promoveu o desenvolvimento do México. O governo de Dias iniciou o chamado Porfiriato, marcado pela estabilidade política, modernização e pela militarização do país. Mas era um governo autoritário, de elites poderosas, repleto de corrupção e desigualdade social. O México procurava se transformar em um país inspirado na elegância francesa. Muito luxo, sofisticação, somente para alguns. Porfírio Dias se manteve no poder de 1877 a 1911, reeleito por sucessivos mandatos através de eleições fraudulentas. Chegamos ao século XX. As injustiças sociais e pobreza atingiam boa parte da população. O dinheiro era concentrado nas mãos dos grandes latifundiários. Oportunidade perfeita para uma nova revolução. Tudo contado em detalhes nesta sala. Décadas de corrupção e opressão aos pobres desencadearam a revolta popular. A Revolução Mexicana. Onde líderes populares e bandoleiros uniram forças para a derrubada de Porfírio Dias. Foram batalhas sangrentas, mas com ampla adesão do povo. Dias renunciou e Madero foi eleito presidente, acabando com a reeleição. Pouco tempo depois, o presidente Madero e seu vice foram assassinados. E a instabilidade política continuaria por décadas.
Mas isso, meus caros viajantes, é uma outra história. Percorrendo o piso inferior, temos algumas exposições variadas. A arquitetura do castelo é muito bonita. Essa exposição permite que as crianças conheçam a história de uma maneira lúdica. Com os personagens de Carlota e Maximiliano. Alguns objetos da época colonial. Um canhão de bronze do século XIX. Esse interessante, que disparava múltiplos projéteis. Belo painel representando a Constituição de 1917. Nesta ata, a aprovação do modelo de escudo da bandeira mexicana, na qual esse foi o escolhido. E aqui os outros que participaram. Pintura dos personagens famosos na história do país. Uma cópia da Constituição de 1824, a primeira do México. O projeto para a Constituição de 1917. E registros fotográficos desse evento histórico.
Bem interessante esse mural, representando todas as culturas. Uma visita repleta de conhecimento sobre a história mexicana e seus personagens. Vamos continuando a apreciar cada detalhe. Pinturas de ninfas, dando ar clássico ao lugar. Alguns fragmentos sem identificação, mas com data visível, 1738. Um antigo escudo com águia. E outros pedaços desconexos da história do castelo. Esta é uma réplica da carruagem de gala de Maximiliano e Carlota, feita pelos melhores artesãos italianos do século XIX. Terminamos o piso térreo, mas tem muito mais ainda. Não perca no próximo episódio!